Olá, bem-vindos ao História em Casa. E nesse vídeo a gente vai falar de uma sociedade extremamente importante para a história das civilizações. O tema dessa aula é Mesopotâmia. E por que é tão importante? Então vamos entender aí alguns aspectos da Mesopotâmia nesse vídeo. Então, primeiro, o nome Mesopotâmia, vem do grego. Então, meso em grego significa entre, Potâmia significa rio. Então, é uma terra entre rios. Aqui a gente não está falando de um país, não está falando de um império, nós estamos falando de uma região que fica entre dois grandes rios. E esses rios são o rio Tigre e o rio Eufrates, extremamente famoso. Aparece também no livro cristão, na Bíblia Sagrada, ali quando vão falar de Adão e Eva, cita-se esses dois rios ali no sul da cidade que a gente vai comentar mais tarde, que é Ur, tá certo? Então, essa cidade geograficamente, ou essa região, perdão, geograficamente se localiza no Oriente Médio, tá certo? Então ali fica muito próximo da África, muito próximo da Europa, mas fica na Ásia. Então a gente vai entender aí que é um lugar de pouca vegetação, geograficamente ainda falando, na maior parte das regiões o clima ele é seco e árido, então tem que se aproveitar as cheias dos rios, como a gente conversou no Egito, para conseguir fazer florescer uma sociedade ali. E lógico, as civilizações que se desenvolveram ali conseguiram, tá certo? Então eles vão habitar próximo desses rios e aproveitar a cheia dos rios ou a água dos rios também para a sua agricultura, tá certo? Evitando aí períodos de fome, senão teriam que se deslocar. Importante também porque construíram grandes cidades, a gente vai ver aí diversos monumentos construídos como as mastabas, que nós vamos conversar um pouco mais para frente, tá? Criaram também, talvez, a primeira escrita da humanidade, então está entre as primeiras da humanidade, que é uma escrita conhecida como cuneiforme, tá certo? Eles pegavam um bloco de argila e com uma madeira em forma de cunha escreviam ali. Então, muito importante por esse motivo também. E por que surge, ou como que surge essa escrita, vai ser para controlar a produção agrícola primeiramente, e depois vai servir para fazer registro de textos religiosos, mitos, inscrições do rei e até mesmo contratos naquela época, tá? Então, para entender a Mesopotâmia num geral, depois a gente vai falar um pouco de cada povo que viveu ali, vamos entender um pouco de como se fazia política, o governo daquela região. Então, como no Egito, o governante representava Deus. Então era um representante de Deus na terra, quase que uma divindade, tá certo? A região era extremamente grande, mas ela era dividida em cidades-estados. O que significa isso? Existe um rei governando, mas existe outras cidades-estados aqui embaixo, então diversas, não outras, diversas cidades-estados aqui embaixo, onde esse rei manda em tudo. Mas ele tem um governante para cada região, que a gente também pode chamar de vice-rei, tá certo? Eles chamavam de patesi ou patesi. Tá certo? Então, esses governantes, tanto o rei quanto esses vice-reis, os patesi, eles determinavam tudo nessa sociedade, até mesmo construções de obras públicas em que as pessoas tinham que trabalhar para o governo, tá certo? Então tinham templos que funcionavam também como centros políticos, econômicos e religiosos. Então quando a gente fala aqui que o rei, ele é representante de Deus na terra, fica difícil da gente separar política de religião. Então é no mesmo lugar que acontecem essas discussões dentro da sociedade na Mesopotâmia, tá certo? Então a gente vai ver aí, havia um grande desenvolvimento urbano e político, como eu citei para vocês, grandes cidades e bem planejadas, como a cidade de Ur. Então a cidade de Ur, ela foi construída aproximadamente há 2000 anos antes de Cristo, tá certo? Então um pouco depois ali do Egito, seu império, quando a gente falou do Egito, a gente falou no 2200 ali, Menes funda a primeira dinastia, aqui a gente está no ano 2000 a.C., tá certo? E a cidade de Ur tinha uma estrutura
toda para suportar esse grande movimento de pessoas. Então vamos lá, existia um centro econômico. O que é um centro econômico hoje? Um shopping ou um centro de uma cidade ou de um bairro. Lá na época não. Na época a gente tinha ali onde se fazia o comércio, onde se vendia e se trocava as coisas, e também onde se produzia o artesanato. Também temos a proteção militar, então a parte militar que é feita a partir de muros. Quem vai construir esses muros são as pessoas, os moradores a partir do governo. A gente também tem o centro religioso que se chama zigurate, tá certo? O maior zigurate, ou mais conhecido que talvez você saiba, é a Torre de Babel, tá? Então, anteriormente eu falei mastaba, é zigurate, tá bom? Então a Torre de Babel, de acordo com o que é apresentado na literatura, e a gente vê bastante aí, ela é construída de uma forma redonda. Se de fato ela existiu na Mesopotâmia, ela era construída de uma forma bem quadrada, tá certo? E ela que vai dar início às construções aí de pensamento de pirâmide. A gente vai ver que eles vão começar a construir uma em cima da outra até formar essa pirâmide de fases aí, tá certo? Também tinha um centro político onde se reuniam os líderes para conversar e tomar decisões a respeito dessa sociedade, e um centro cultural que cuidava da educação dos mais jovens. Então nesse lugar, como tinham terras extremamente férteis, havia diversas disputas e invasões. Então nós temos vários povos aí. Quando um tomava a terra do outro, ele submetia esse outro a ser seu escravo e pagar, ou às vezes não ser escravo, mas pagar imposto pela terra que está vivendo. A gente então vai conhecer aí alguns povos que são os sumérios, importante aí pela escrita cuneiforme, pela construção dos zigurates, os acádios ou acadianos, que são também a primeira manifestação de império na antiguidade, cerca de 2334 a.C., já formaram um império antes do Egito ainda. Os amoritas, conhecidos também como babilônicos, esses também aparecem na Bíblia Sagrada, e os amoritas também vão fazer o primeiro conjunto de leis, que é o Código de Hammurabi, que foi escrito aproximadamente no ano 1772 a.C., tá certo? A gente vai ver nos próximos vídeos. Assírios também, conhecidos pela sua belicosidade, é o poder de guerra, e também pela sua crueldade. Esse povo também aparece na Bíblia Sagrada, e também conhecido pelos seus equipamentos militares. E por último, a gente vai conhecer os caldeus, que é conhecido como Novo Império Babilônico, conhecido esse período pelos seus jardins suspensos e pelo estudo da astronomia. Então nos próximos vídeos nós vamos conhecer esses povos, e eu fico por aqui no vídeo de hoje e espero vocês no próximo. Abraço!